abençoe a cada um. Apocalipse capítulo 20. Deus abençoe também os nossos irmãos que nos acompanham, através da transmissão pela internet. Apocalipse capítulo 20. Quarta-feira ficou até um dia assim que é bom para ensinar, né? Versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Nosso Deus e nosso precioso Pai, ninguém quer ir para um lugar como este, de tormento. Ajuda-nos nesta noite a entender mais um pouco sobre este lugar. Nós, com poucas palavras, entendemos o que é o céu. E sabemos como nós chegarmos lá. Tem que haver uma eleição. E também há um inferno. E também tem um meio para chegar. É também através de uma eleição. O Senhor nos ajuda para que nós possamos ser mais esclarecidos sobre essas coisas, para que, ó Deus, nesse tempo que vivemos, possamos temer mais a Tua palavra, temer mais a Ti, Senhor, saber que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Abençoa nossos irmãos através da internet. Nosso pastor Osmar está pregando no Mogi das Cruzes também hoje. Que teu povo seja abençoado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Poder sentar-nos, uma congregação bem pequena hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre uma palavra aqui, inferno. É um tema meio esquisito, mas precisamos saber algumas coisas, porque as Escrituras nos dão segurança, a palavra nos dá segurança. Se o preso descobre alguma cláusula na lei que vai lhes dar liberdade, ele vai procurar. Nem que ele tenha que ler muitos livros, mas ele tem que achar aquela cláusula que vai lhe ajudar, né, a sair da prisão. O que é o inferno? Se você buscar pelo dicionário, você vai encontrar, como o irmão Brana fala, né, de uma forma natural, ele fala nos seres que é o Hades, que é a sepultura, né? Agora, no sentido espiritual, nós queremos saber aonde ele está. Eu já escutei várias vezes a mensagem almas que estão em prisão hoje. É uma mensagem muito tremenda. Ele fala sobre o inferno ali, né? Se você tem que escutar várias vezes para você poder captar alguma coisa. Agora, nós fomos ensinados que o inferno era eterno.
praticamente quase todas as denominações ensinam isso aí, que a pessoa ia sofrer eternamente no inferno, que a pessoa morre pecador, já vai para o inferno. Não é certo isso. O irmão Brano explica isso aqui, que as denominações já dizem: você aceita Jesus, porque se você morrer hoje, você já vai para o inferno. Isso é errado, isso não é bíblico. Por isso, você pega a Bíblia e você lê a Bíblia, e se você for fazer o que a Bíblia diz para fazer sem a orientação de um profeta, você vai entrar no fanatismo, você vai criar seitas, né? Você vai ficar louco. Você que me escuta pela internet, Amós 3:7, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que primeiro revele o seu segredo aos seus servos, os profetas. Aleluia. Então, não havendo profecia, o povo se corrompe. Não é essa profecia de igreja, de denominação, que as pessoas reúnem e outro diz: eu sou o Senhor, eu que falo contigo. Não. Nós estamos falando que um profeta é um intérprete divino da palavra. Hoje nós não temos nenhum na terra. Não. Nós temos profetas que repetem o que o intérprete divino interpretou. Nós temos profetas pregadores, né? Não intérprete divino da Escritura, porque não tem mais nada para ser revelado. Então não temos profetas no sentido de vidente. Nós temos profetas no sentido de pregadores. Temos João, a esposa, que é profeta, né? Temos o irmão José Brana, que é profeta pregador, agora está pregando. E muitos outros, não é somente o irmão José Brana, há muitos outros profetas na terra que estão pregando, reprofetizando essa mensagem. Uns reprofetizam de uma forma errada, conforme eles entenderam, outros de uma forma certa, mas nós, sem profetas, estamos perdidos. O Senhor Deus, por meio de um profeta, fez subir Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Oséias 12, verso 13. E assim sucessivamente, né? Como 2 Crônica 20:20, né? Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Então tem que haver profeta. Nós vemos Apocalipse capítulo 10, verso 7. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus, como anunciou os seus servos, os profetas. Tinha que ter um João Batista para os eleitos ver Jesus, porque os não eleitos, com profeta e sem profeta, eles nunca vão ver. Então tem que ter um profeta que repete para nós também ver o que o profeta realmente nos trouxe. Depois de Moisés veio Josué, um profeta menor abaixo de Moisés. Ele não era um profeta que ia, recebia as leis, Moisés já tinha recebido. Então ele era um profeta menor abaixo de Moisés. Então a questão do inferno é um lugar de tormento. Mas aonde está o inferno hoje? Nós vivemos as 7 dimensões. Nós vivemos em 3: luz, matéria e tempo. A 4ª dimensão é onde estão os espíritos. Você pode ver que, no sentido natural, a ciência descobre a 4ª dimensão através da televisão, através do rádio, né? Nós sabemos que aqui existem imagens, existem pessoas andando, conversando aqui. Só precisa ligar uma televisão, que logo vai ser captado. As pessoas correndo, se matando, hoje tem tudo. Mas também existe espíritos aqui, porque os demônios estão na 4ª dimensão.
Porque se uma pessoa está irreverente, é como uma TV, né? Aquele cristal vai captar. Se ele está irreverente, se ele dá lugar àquele espírito para uma cobiça, para uma morte, para um roubo, para um adultério, para uma mentira, né? Aquele espírito vai entrar naquela pessoa. Então a quarta dimensão, aí depois da quarta nós temos a quinta dimensão, aonde vai o perdido, não é o inferno. A quinta dimensão é um pesadelo. O irmão Brana descreve como a casa de prisão. A forma bem mais simples para explicar é como, uma vez eu ouvi o pastor Joaquim falando sobre isso, é como você está no meio da rua, você não consegue prosseguir, não consegue voltar. É verdade. Você morreu, a pessoa morre, mas como ele não está salvo, ele não consegue seguir adiante, ele não consegue voltar à vida normal dele. Ele está numa casa de prisão. Então, eu ouvindo lá, mas estou em prisão, o irmão Brana fala quando ele tinha 14 anos, que aquela espingarda explodiu nele, e ele estava praticamente morrendo, e ele viu que a sua alma começou a descer. Era um lugar sem fim, e ele chegou nessa região dos perdidos, e ele ali, você depois procura a mensagem Alma que Estão em Prisão. Se você não tem, busca no Busca, né? O Busca tem todas as mensagens que estão em português. E ali ele viu aquele barulho, aquele murmúrio, ele viu aquelas mulheres ali de pintadas, os seus olhos pintados, e ele ficou horrorizado, e estavam gemendo, estava em sofrimento. Isso foi em 1923 que aconteceu isso com ele. Ele tinha 14 anos. 40 anos depois, quando os silos foram revelados, o irmão Brana estava no shopping e ele escutou a mesma coisa. E ele viu as mesmas mulheres. Só que ele viu na região dos perdidos. Agora ele estava vendo elas dentro do shopping, em carne, reclamando dos preços. Uma era espanhola, outra era holandesa, outra era índia, outro, de várias nacionalidades estavam ali. E ele lembrou quando ele esteve na região dos perdidos. Ele viu que aqueles espíritos estavam em carne na terra. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês aqui nessa noite, que o inferno ele está na terra hoje. Ele está na terra. Porque hoje não tem um inferno eterno. Hoje não. Não existe melhor um inferno eterno. A pessoa que morre, ele não vai para o inferno. Se ele morre perdido, ele vai para uma prisão. Isso é o que diz a Escritura. Ele vai para uma prisão. Isso aí a gente tem muita prova sobre isso. 2 Pedro capítulo 2, porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou a cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Veja que ele usa a palavra inferno, depois ele usa cadeias da escuridão. Não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Ele os entregou às cadeias da escuridão, anjos que pecaram. Não vamos entrar tão profundo nisso aqui, também não é o nosso trabalho. Mas Jesus foi e pregou as almas que estavam em prisão, que foram desobedientes nos dias de Noé. Elas estavam em prisão.
Elas não estavam no inferno, elas estavam em prisão, aguardando. A escritura que nós lemos aqui é sobre o juízo do trono branco. E o profeta de Deus disse que primeira pessoa é presa para depois ser julgada, para cumprir a sua pena. Se ele é pego em flagrante, ele vai ficar preso até o julgamento. Vamos ler aqui, alma que estou em prisão, 109. Vou pegar aqui na mensagem mesmo, 109. Porque veja você, o juízo não é agora. E não há nenhum inferno ardente agora. Quantos milhões ou milhares de anos a pessoa vai passar no inferno depois de serem julgadas? Porque as pessoas que morreram, eles estão em prisão. Tanto pessoas boas como más, se eles não aceitaram o perdão dos seus pecados, a sua remissão, eles estão em prisão. Não importa se pertenceram à igreja ou não pertenceram, até o dia do juízo final. Se você não aceita a sua remissão dos seus pecados pelo sacrifício no Calvário, e não se batiza em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, para o perdão dos seus pecados, a pessoa vai para uma prisão até o dia do juízo. Ele vai ser julgado segundo as suas obras, conforme nós lemos aqui. E não há nenhum inferno ardente agora. Alguém lhes diz: o sujeito está no inferno ardente agora. Isso está errado. Olha como é que ele explica. Vê, o juiz dessa terra é suficientemente justo para jamais condenar o homem até que ele seja trazido ao julgamento. E Deus jamais lançará um homem dentro da fornalha ardente até que primeiro ele seja condenado pelas leis do próprio Deus. Não é as leis da igreja, é as leis do próprio Deus. O irmão Branco descreve isso como nenhum dicionário pode descrever. Ele explica como nenhum homem nessa terra pode explicar. Você pode ver que as pessoas estão confusas sobre isso. Você pode perguntar para muitos crentes hoje. Porque é um engano, aí mete medo nas pessoas. Por isso Jesus disse, João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí a pessoa vem para a igreja porque ele não quer ir para o inferno, ele tem medo. Ele tem medo de ir para o inferno, ele tem medo de se perder. Você não pode vir a Deus porque você tem medo de se perder. Você tem que crer na sua eleição, você tem que crer na sua palavra, porque Deus, Ele não vai salvar covarde. Não. Você tem que crer que Ele te elegeu antes da fundação do mundo. O irmão Bruno, na Almas que estão em prisão, ele disse que quando você nasce de novo, porque o que é a alma? É a natureza do Espírito. Ele disse: a sua natureza é a natureza de Deus. Teu Espírito agora tem a natureza de Deus, porque você nasceu de novo da mensagem do dia. Olha como é que ele vai nos explicando isso aqui. E Deus jamais lançará um homem dentro da fornalha ardente até que primeiro ele seja condenado pelas leis do próprio Deus. Ele rejeitou misericórdia. Misericórdia foi apresentada para você, e você rejeitou a misericórdia. Você pode ver que a misericórdia, o irmão Branda era misericórdia naquele dia. O cristão, ele é a misericórdia para o colega de escola, o colega de trabalho, e a pessoa rejeita aquela misericórdia. É Deus ali oferecendo misericórdia através daquele cristão.
estão, né? Olha só. Então veja você, ele primeiro tem que ter um julgamento. E o julgamento é o juízo do grande trono branco. Mas agora ele está num lugar chamado casa de prisão. Se eu não me engano, é a mensagem de obra e fé expressada. Quando o irmão Branham tem também uma outra visão, e ele vê as pessoas presas, e dizendo: irmão Branham, nos liberta disso aqui, tira-nos daqui. Vamos ao 370 de almas que estão em prisão agora. Vocês depois podem adquirir a mensagem e estudar. Mas é aquilo, né? Se não é explicado, você pode estudar como você queira, você nunca vai entender. Foi que o eunuco disse para o evangelista Filipe: como é que eu vou entender se alguém não vai me ensinar? Poderia essa visão de quando eu era menininho ser a hora? Falando daquela visão que ele teve do inferno, né? Agora, o irmão Branham também viu os bem-aventurados. Ele viu a região dos bem-aventurados e a região dos perdidos. Mas aqueles perdidos que ele viu, eles ainda não tinham se manifestado em carne. E os bem-aventurados que ele viu, eles também não tinham se manifestado em carne. São coisinhas que a gente vai escutando, de repente você vai captando aquilo. Ele nos viu, hoje nós nos manifestamos em carne. E nós estamos aceitando a sua misericórdia. Você pode ver que o inferno está na terra, que as suas portas estão aqui na terra. Quem é a porta do céu? Jesus disse: eu sou a porta, é o homem. O homem, Cristo Jesus, é a porta do céu. E Jesus disse assim: sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem são as portas do inferno? Todo pregador que prega a mensagem falsa, ele é a porta do inferno. Porque a pessoa que vai crer naquilo ali, ele vai entrar numa porta, ele vai crer num homem. Claro que você se perderá crendo no homem, e você se salvará crendo no homem, porque foi um homem que morreu por você. Deus estava no homem para morrer. Deus está no homem para poder pregar, para poder falar, trazer a sua palavra para nós. Então, quando ele disse as portas do inferno, as portas do inferno é exatamente pregadores, denominações, igrejas. Essas são portas do inferno. Você vai entrar por elas. O inferno tem portas, o céu tem uma porta. Cristo Jesus, ele é a porta do céu. As pessoas dizem: não, mas o fulano fala em Deus também. Ele não vai falar no diabo, não. O diabo se manifesta como um anjo de luz, 2 Coríntios capítulo 11, e seus ministros como ministros de justiça. Porém, essa visão de quando eu era menininho, ser a hora, e esse é o tempo quando daquelas pessoas de aparência abatida, melancólica, olha só, tem um ponto de interrogação aqui: poderia essa visão de quando eu era menininho ser a hora? É este o tempo quando daquelas pessoas de aparência abatida, melancólica, do inferno sendo criado bem aqui sobre a terra? A gente vê que as coisas estão simples. Jesus disse para Nicodemos ali no terraço daquela casa, São João capítulo 3, ele disse: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E onde ele estava? Estava ali com ele. Jesus é o céu. Ele é o céu.
Por isso que Deus não é algo para se entender, para se explicar, para crer. Você tem que crer. Ele disse: segue-me. Ele encontrou Levi na coletoria e disse: segue-me. Encontrou Tiago e disse: segue-me. Não tem explicação não. Segue-me. Mas quem é esse homem? Eles eram eleitos para seguir ele. Eles não foram eleitos para fazer pergunta para ele, porque essa semente já está dentro de você. Aí vai te esclarecer mais um pouquinho sobre o inferno. Haverá um julgamento. O irmão Brana fala nas eras que há muitas pessoas que serão salvas. Deus é justo. Ele disse que por um simples copo de água que alguém deu para alguém sedento, ele não perde o galardão. Simples copo d'água. Há pessoas sem um novo nascimento que serão salvas naquele dia. Nós não estamos falando da noiva que aguarda o arrebatamento e não entra nesse julgamento do grande trono branco, não. Ela já está sendo julgada pela palavra. Ela aceitou a misericórdia. A noiva dos dias de Mombrana aceitou a misericórdia em Brana. A noiva desse dia aceita a misericórdia em Apocalipse 10, 8 a 11. Em João. O inferno criado aqui na terra. Você já não viu uma banda de rock, Green Day, que tocou ontem aqui em Porto Alegre? E aquele pessoal tudo louco ali. Você vê, aquilo ali é uma unção que entra nas pessoas. A eles aquilo ali é uma alegria, o céu é um gozo. Todos de preto, calças rasgadas, bermuda, droga, sexo. O inferno criado na terra. Você não vê? Eu estava vendo no Facebook, na internet aqui, uma mulher pregando. Olha, não é qualquer homem que prega como aquela mulher. Meu Deus do céu. Eu parei um pouco e vou escutar. De brinco. Como diz em espanhol, letes, que às vezes tem alguns irmãos nos ouvindo em espanhol lá no México, agora, de brinco. Calça comprida, quando é uma abominação uma mulher colocar uma calça, e ela pregando de calça ali, a outra sentada ali, e os homens lá ouvindo. As escrituras dizem: não permito que a mulher ensine. Portas do inferno. O inferno criado na terra. Ué, mas agora há pouco o senhor disse que a banda de rock, com todas aquelas mais de 15 mil pessoas que estavam ali, dos integrantes da banda Green Day, e outras bandas. E agora, uma pessoa pregando bem, pregando a palavra, está fora do lugar, a Bíblia proíbe. Jesus nunca escolheu uma pastora, nunca escolheu uma apóstola. O apóstolo Paulo proibiu, em 1 Coríntios 14, não permite. Elas estejam caladas nas igrejas, ele não permite elas pregarem. Em Efésios 4 e 11 não tem nenhum ali no ministério quíntuplo. E ela invadiu o púlpito. Invadiu o púlpito de Slack. Cabelo cortado, brincos, pintada, com a Bíblia, pregando. O inferno criado na terra. E você vai vendo muitos
elas estão na mesma condição deles. São homens bombas espirituais como eles no natural. Que é uma bomba. As Escrituras dizem em Apocalipse 22 que aquele que acrescentar uma palavra, das palavras dessa profecia, as pragas serão acrescentadas sobre ele. Aquele que tirar a sua parte é tirada da árvore da vida. Ele disse: o inferno criado na terra. O irmão Branham viu no espiritual, depois ele viu no natural, e ele disse para sua esposa: me leva para casa, eu estou mal. Eu as vi no inferno quando tinha 14 anos. Eles estão aqui, é carne. O Branham disse que na Primeira e Segunda Guerra Mundial eles mataram com os canhões, com as metralhadoras, com as bombas, mas aqueles espíritos que estavam em Hitler, Stalin, Mussolini, Eichmann, aqueles 4 anjos, eles depois encarnaram-se como espíritos eclesiásticos. Você pode ver como depois da Segunda Guerra Mundial, como aumentou o número de organizações e denominações religiosas. Hoje o Senhor enviou o irmão Branham em 1948, no mesmo dia que foi assinado a emancipação de Israel. Se o anjo do Senhor me enviou, 7 de maio de 1948. E você pode ver que as organizações foram crescendo. Agora Deus revelou-nos esses 7 selos, tirou-nos do engano. E esse inferno vai aparecer sim. Esse inferno será lançado no lago de fogo. (379) Almas que estão em prisão agora. Eu imploro com todo o meu coração, porquanto vemos não somente alguém falando, mas a própria Escritura trazendo-nos até esta hora. E nessa visão de um menininho, falando dele, vendo aquelas pessoas naquela condição, e agora penso que o próprio inferno, a misericórdia tem sido riscada da terra. Tempo acabou. O eleito que entra hoje é porque ele encontrou um outro eleito com uma mensagem, com um CD. Ele encontrou uma misericórdia ali. Ele encontrou a porta, Jesus, para ele entrar. Senão ele continuava perdido. E agora o próprio inferno está aqui, diz o profeta. E as pessoas, Senhor, estão nessa condição hedionda. Olha a política, o inferno, em carne. Nossos olhos estão vendo. Olha a religião, o inferno em carne. Nossos olhos estão vendo. Olha a mensagem do céu. Mas tão pequenininho que está sendo difícil de enxergar, por causa da altura que a águia voa. Ela fica como um pontinho no céu, longe dos gritos desse tagarela esquilo, como conhecemos a história. 430
13. Alma que está em prisão. Eu vou ser breve. Agora, com nossos corações inclinados, a Bíblia diz: eles cantaram um hino e saíram. Lembre-se, quando eles fizeram isso na Escritura, foi porque eles haviam crucificado o ministério da segunda puxada do nosso Senhor. E a terceira puxada estava pronta para entrar. Algumas horas depois disso, ele foi ao inferno e pregou aos espíritos que tinham rejeitado a misericórdia deles. Eles rejeitaram a misericórdia. Noé era misericórdia para eles, e eles rejeitaram. E Jesus, depois que morreu, ele foi lá ao inferno. Seu corpo ficou na sepultura e ele foi no inferno. E pregou para aqueles que rejeitaram a misericórdia, mas ele não pregou para eles se salvarem. Foi para a sua condenação mesmo. Na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, 495, ele disse: nem um só cabelo de tua cabeça perecerá. Tu és meu, eu te ressuscitarei no último dia, darei a ele vida eterna, e eu ressuscitarei nos últimos dias. Aí está ela, a revelação. Não eles, mas ele, um indivíduo, não um grupo, um indivíduo. Todo o inferno está contra isso. A mensagem de uma só pessoa, o inferno está contra, diz o profeta. Mas não é no outro lado, na região dos perdidos. Lá eles estão contra ou não estão, não tem nada a ver. Eles estão contra aqui. Que o inferno está aqui, contra a mensagem do dia, da hora. Porque se isso aqui não fosse a mensagem do dia e da hora, estava lotado de gente, buscando a sua prosperidade, a sua bênção, sua cura. Mas estou querendo cura aqui. 503. Porém, todo esse mistério é revelado somente como ele prometeu à sua noiva. Até o mistério sobre o inferno é revelado à noiva. Ela sabe que não tem um inferno eterno. As pessoas serão lançadas no inferno depois do julgamento, aqueles que foram condenados. Eles estão presos. Eles não podem sair da sua prisão até o julgamento. A segunda ressurreição, que é para a morte, que já é uma morte espiritual, uma separação. A morte espiritual é uma separação eterna do espírito do homem do espírito de Deus. A morte natural é a separação do espírito do homem do seu corpo. O espírito separou do corpo, morreu. Ele está por ali, só que ele não está mais no corpo, ele está em outra dimensão. Ou ele está na quinta, ou está na sexta. A sexta é onde estão os bem-aventurados, aqueles também que estão aguardando a chamada da primeira ressurreição, para manifestar aqui em um corpo glorificado. Aonde eles estão agora, eles não comem, não bebem, estão no gozo, estão aguardando aquele momento de voltar à terra, porque nós somos feitos para viver aqui, nós não fomos feitos para viver no céu. Ele fez Adão do pó da terra, ele não fez Adão de material do céu. Nós somos feitos para viver que os justos herdarão a terra. Os anjos é do céu, nós é daqui. Aí você vê que tem tanta
céu. Céu é gozo, mas não é de cima. E o céu não está a tantos quilômetros assim, minha gente. É outra dimensão mais rápida do que esta. Nós somos nessa dimensão de luz, matéria e tempo, sujeito a doença, a fracasso, a morte. Somos limitados, somos mortais, mas um dia nós sairemos do mortal para a imortalidade. Mas o perdido não é eterno. Então o inferno não é eterno. Eu quero chegar nisso aqui. O filtro do homem que pensa. Eu creio na morte eterna, assim como creio no céu eterno, mas não no inferno eterno. Não existe inferno eterno. Alguém vai perecer eternamente no inferno. Eu vou explicar um pequeno detalhe. Se a pessoa vai perecer no inferno, viver eternamente lá, então Deus vai estar lá. Porque Deus é a vida. Deus é a vida. Deus não é a morte, Deus é vida. Então, se ele vai viver lá, então Deus está lá. Deus é vida. Ele pode estar lá e vai estar lá, como diz o irmão Brana, por um período de tempo. E depois não terá memória dele. Não há tal coisa como o inferno eterno. Há uma morte eterna para as pessoas que são. Muitos deles do mundo religioso de hoje sempre foram mortos. Você pode ver que as pessoas sempre gostam de morte. Eles sempre gostam de morte. O mundo, os prazeres do mundo é coisa morta. Eles gostam de se alimentar de morte. Aí São Paulo vem e diz assim: morte, onde está a tua vitória? Tu inferno, onde está o teu aguilhão? Então, depois que se termina tudo isso aqui, que termina com a explosão da bomba atômica, Malaquias 4, os justos pisarão os ímpios como cinza debaixo da planta dos seus pés. Isso aqui vai arder, vai queimar. Já tem as pequenas ameaças, não vai ficar nem raiz nem ramo. Mas Deus está. Agora, isso é o natural que será terminado. A matéria, tanto de homem quanto de animais, de aves do céu, peixe do mar. Mas os espíritos, você vai em Apocalipse 20, 21, 20, aliás, é o 20, e nós vemos aqui, verso 7 ao verso 10, e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. Isso não é bomba atômica mais. Isso é fogo divino. Porque espíritos, demônios, têm que ser destruídos com fogo divino, porque eles são espíritos. Isso já é uma guerra no mundo espiritual. Então esse fogo desce do céu e devora eles, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. O irmão Brana disse: você pode ver que o inferno não é eterno. Até que essa tradução aqui está boa, de acordo com a mensagem: atormentado para sempre, não é eternamente. Eles chegam no seu fim. Então, aqueles que morreram estão numa prisão, aguardando julgamento.
Você vê como as pessoas estão. Hoje nós temos muita gente presa, milhares ou milhões de pessoas da terra presas. Não é fácil estar preso. Uns já foram julgados, outros estão esperando julgamento. Sabe que vão ser condenados, como nos países que tem pena de morte, sabe que vão para o corredor da morte. Vão receber uma injeção, ou a guilhotina, ou a forca, conforme o país, conforme a lei. Estão aguardando. Cada um sabe do seu pecado, sabe por que estão ali, mesmo que negam, mas sabe. Porque o juiz que vai julgar, ele tem provas. E Deus vai julgar de acordo com aquilo que está escrito no livro. E você é o livro. Eu sou o livro. Agora, quando você confessa a Deus, se batiza, começa a seguir os caminhos do Senhor, você está livre deste inferno, porque você já está entrando na porta do céu. Jesus Cristo é a porta do céu. Você não está realmente indo pelo caminho errado. Vamos terminando aqui. Já que eu tive a visão de ambos os lugares, há uma que estão em prisão 110. Eu vou ler da própria mensagem aqui, que é mais... As letras são maiores. Já que eu tive a visão de ambos os lugares, e pela graça de Deus, eu digo isso não para ser sacrílego. E se for errado, Deus me perdoe. Eu creio que eu estive em ambos os lugares. Veja, em ambos os lugares. E eu vi os redimidos, os bem-aventurados, e eu vi os perdidos. Gente, o perdido, ele nasce aqui, um bebê, cresce, vai para a escola, se forma, ele sempre será um perdido. Ele nunca vai ter uma recuperação. Ele pode ser até membro de igreja, mas ele sempre vai questionar Deus. As Escrituras dizem: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Esaú veio perdido. Judas Iscariotes veio perdido. Não tinha remissão para Judas. Judas não era redimível. Ele era semente da serpente. E Jesus disse em São Mateus 23, falando com aqueles fariseus: raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Agora, os redimidos, eles vêm aqui, não importa, pode ser como a Maria Madalena, a samaritana, pode ser o pior pecador. Jesus provou isso quando ele estava morrendo na cruz. Tinha 2 ladrões, um não era redimido, o outro era. O outro disse: mas você não tem temor de Deus, nós estamos aqui sobre a mesma sentença, mas isso não fez nada. Não, mas se ele é filho de Deus, ele desce da cruz, salva ele e a nós também. O outro disse: Jesus, lembra de mim quando vieres no teu reino. Ele disse: hoje tu estarás comigo no paraíso. Aquele ali era eleito, aquele da direita. Aquele da direita era eu, é você. Ele estava nos representando. Por isso que a eleição nos dá segurança. Quando você crê na predestinação, você está seguro. A predestinação não te leva à libertinagem, não te leva a praticar o pecado, a beber, a fumar, a jogar. Não. A predestinação te leva mais para dentro de Deus, mais para o altar, te leva mais à santificação, a se encher mais do Espírito Santo, te leva a você a ter temor. Eu vi os redimidos, os bem-aventurados, e eu vi os perdidos, e onde eles estavam. E por isso é que me mantenho como seu irmão hoje, para advertir-lhes que fuja desse caminho decadente. Jamais siga esse caminho. E você tem tudo
pelo que para viver esse bendito caminho ascendente, onde os redimidos estão em gozo e paz, e eles não podem pecar, eles não podem se entristecer, eles não podem. Ali não há nada, eles são perfeitos, viamos os lugares. Agora, o profeta podia falar porque ele viu. Ele viu toda essa gente perdida que estão hoje aqui, que ainda estão nascendo para a grande tribulação. Também ele viu os redimidos, ele nos viu lá, antes de nós estarmos aqui, antes de nascermos, fomos vistos. Eu sei que esta é uma declaração tremenda para uma pessoa fazer, porém, Deus sendo meu juiz, eu solenemente creio que viamos os lugares. Eu creio nisso. Vamos ficar de pé? Nosso Deus e nosso bondoso Pai Celestial, sabemos que nós temos um céu para alcançar e um inferno para nos afastar dele. A cada dia nos dê graça para que nós possamos abraçar essa luz, abraçar essa palavra, abraçar o Senhor Jesus Cristo. Pai, abençoa teus filhos e filhas, dê-lhes a graça, a força, Pai. O Senhor nos comprou com o preço do sangue, nós temos valor. Agora acompanhe e leva teus filhos em paz para os seus lares, para que eles possam refletir nessas palavras, Pai. Quanto tempo nós perdemos deste mundo em denominações, deixando de ouvir o profeta. Obrigado, Pai, porque ele nos esclarece, a Escritura é esclarecida. Abençoa teus filhos pela internet e ajuda-nos. Sabemos que às vezes a palavra ela vem muito forte, dura, para nos corrigir, e nós te agradecemos que ela nos corrige. O Filho verdadeiro aceita a tua correção, Pai. Perdoa os nossos pecados e não nos deixe cair em tentação. As tentações são muitas para nós, Pai, mas livra-nos dela. A gente vê as pessoas caindo dia após dia, a gente roga por elas, pedimos que o Senhor não deixe que eles continuem caminhando, seguindo uma mulher que não é sua, sendo tentado a bebida, a prostituição. Esse é o caminho da perdição. Sendo tentado a acompanhar falsos, ser a porta do inferno. É forte, mas é a tua palavra. Obrigado, meu Deus. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo.